E hoje eu gostaria de estar compartilhando uma palavra com os irmãos, né? Uma palavra breve, né? E nessa palavra a gente vai estar contando um pouco da minha história, né? Como eu falei da última vez, nós conversamos. Eu me chamo Anderson, né? Tenho 40 anos. Hoje estou morando em São Luís do Maranhão. Faço parte do Ministério Esperança para as Nações, aqui do pastor Almir André. E tenho uma esposa, né, a pastora Aline. Tenho 3 filhos, tenho o Gabriel e tenho gêmeos, né? Tenho a Júlia e tenho a Esther. Então, o Gabriel tem 16 e as meninas vão fazer 15 agora em agosto. E nós somos missionários, né? Somos chamados pelo Senhor para levar a palavra de Deus aí às nações. Estamos aí no aguardo, né? Tiramos nossos passaportes e agora estamos só esperando aí o ID do Senhor. Né? Nós viemos de São Lourenço, né? Sul de Minas, um chamado de Deus aqui para o Maranhão. E por ser uma igreja, nós já conhecemos a igreja aqui, né? Eu estou morando hoje aqui há 17 anos. Mas nós já conhecíamos o Ministério Esperança desde 2005, onde nós viemos para cá. Meus pais adotivos são daqui, né? E quando eu vim para cá há 7 anos atrás, praticamente, eu deixei bem claro para meus pais que eu não estava vindo para cá para cuidar deles, né? Eu estava vindo para cá para esperar o chamado do Senhor. E estar aqui seria uma consequência, onde eu estaria honrando, né? Cuidando deles, estaria com eles, né? No que eles precisassem. E é isso que ele tem proporcionado para mim aqui nessa terra, né? Em São Luís do Maranhão. Eu gostaria de ler uma palavra que está no livro de Jeremias, uma palavra muito bem conhecida e que ela se faz viva na minha vida até hoje. Ela diz assim no livro de Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11, né? Jeremias 29, versículo 11, e diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Tereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregai-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares, para, para todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. É uma palavra bem interessante, né? Quando se diz a respeito da minha vida. Eu sou baiano, né? Sou de Paulo Afonso, da cidade aí perto de vocês, né? Cidade maravilhosa dos Cânions. E eu fui muito cedo, né, para São Paulo. Minha mãe é da Paraíba, minha mãe é paraibana. Meu pai eu não conheci, meu pai verdadeiro eu não conheci. Outra minha mãe que muito cedo, né, por ser aquela mulher macho, quando ela engravidou, ela tinha 16 anos. Foi praticamente a primeira noite dela, primeira vez dela. E ela pôs ele para correr de Paulo Afonso. Pôs ele na peixeira para correr de lá. Então, eu não tenho muita assim, informação, né, sobre a história do meu pai, verdadeiro. Né? Então, eu fui para São Paulo muito cedo. Minha mãe foi para São Paulo, né, junto com meu padrasto. E ele continuei ainda na Bahia, né? Morava com meu avô. E eu tenho poucas lembranças assim, né? As informações que eu tenho é de... O pessoal contava que a gente era criança, muito arteiro, né? Então, conhecia boa parte aí, Paulo Afonso, conhecia a Feira de Santana, né? Pegava aquelas atiradeiras para poder matar urubu, pegar rolinha, né? Então, tive assim, um começo de infância muito bom. E mais ou menos com 3 anos, né, eu fui para São Paulo para encontrar com a minha mãe. E ali eu fui, né, morar com a minha mãe, meu padrasto. Ele já tinha outros 3 filhos, né, de outro relacionamento.
E ali começou, então, minha trajetória em São Paulo, né? Morei muitos anos em São Paulo, praticamente 9 anos morei em São Paulo, e cresci ali, né? E passei muito aperto, porque como eu era único, né? Era filho da minha mãe com outro homem, então eu vi muitas cenas difíceis dentro de casa, onde meu padrasto batia muito na minha mãe, algo desse tipo que acontece até nos dias de hoje ainda. E, e eu vi aquela situação e eu, como criança, não podia fazer nada, porque acabava que eu apanhava também do mesmo jeito, tanto do meu padrasto como dos filhos dos meus padrastos, que era mais velho do que eu, né? Um pouco mais velho do que eu. Então eu passei muitos anos da minha vida, né? Foi praticamente uma boa parte, assim, uns de 2 anos que eu cheguei, que eu fui bem dolorido, bem castigante, porque eu sofri demais na mão do meu padrasto, onde eu apanhava, eu era colocado na laje, né, em cima da laje, com o braço levantado de castigo, né, era bem judiado dele mesmo, por ser um filho que não era dele. A minha alegria era quando ele ia beber a cerveja dele, ou quando ele ia fumar o cigarrinho dele, que ele ficava calmo, ficava manso, aí ele virava uma outra pessoa. Então, com 5 anos de idade, né, eu fugi de casa. Por causa do meu padrasto, eu fugi de casa e fui para casa dos meus tios. E ali eu vamos dizer assim, começou a minha história de vida, né? Onde eu saí de casa, fui para casa dos meus tios e comecei a morar com os meus tios. E praticamente foi assim a última informação que minha mãe teve, né, de mim. E como eu não podia ficar muito tempo na casa dos meus tios, né, porque tinha todo, eles trabalhavam, tudo, e não tinha aquele contato ainda com crianças, eles não tinham filhos. Então, eles me colocaram no orfanato, né? Um orfanato batista, que tinha Mogi das Cruzes, São Paulo, né? Até hoje eu lembro o lugar, eu morei 2 anos nesse orfanato, eram 400 crianças, e esses 2 anos eu passei lá, né? Recebi a visita de 15 em 15 dias, meus tios iam me visitar, só que minha mãe já não sabia onde eu estava mais. E aí, passados os 2 anos, né, eu saí, voltei para morar com os meus tios, né, passou um período, eu várias vezes tentei fugir de lá, várias vezes eu tentei sair de lá, mesmo não conhecendo, né, a gente sempre via as pessoas fugindo, a gente também fazia aqueles planos, né, mirabolantes, né, de também fugir. Um dia eu resolvi fugir dessa casa, fizemos toda a arquitetura, eu e mais uns 3 coleguinhas meus, e ali a gente pulou o muro e fomos lá para a linha do trem. Lá na linha do trem, o do pastor da casa, ele me pegou, né? Aí ele me pegou, levou eu para o orfanato de novo. E eu falei, deu errado, ó, nosso plano deu errado. E ali ele trancou a gente dentro do banheiro. E a gente só via a luzinha, né, debaixo da porta passando. Aí ficamos ali uns 3 dias trancados no banheiro, né? E ele dizia assim, olha, eu vou chamar, na época era a rota, né? Vou chamar a rota para eles virem te buscar. E o medo era enorme, porque a gente sabia como que era a rota de São Paulo, né? A polícia de São Paulo. Vamos dizer assim, é como se fosse um BOPE do Rio de Janeiro, né? E a rota de São Paulo era temida naquele lugar, né? E ele disse, olha, estou esperando só a rota chegar para poder levar vocês. E aquilo lá, ele colocava aquele pânico na gente. Aí até que depois desses 3 dias, né? A gente saiu tudo e nossos parentes já estavam lá para buscar a gente, né? A gente tinha sido mandado embora desse lar. Mas foi nesse lar que assim que eu aprendi muita coisa de Deus, assim, o primeiro contato, né, com Deus que eu tive foi nesse lar, né? Um lar batista onde eu aprendi várias músicas de crianças que eu sei até hoje, né? Onde eu aprendi várias, vamos dizer assim, o primeiro contato com o evangelho, né? Foi lá. Eu aceitei a Jesus lá, né? Quando eu tinha mais ou menos na faixa de 8 para 9 anos. Então eu morei bastante tempo nesse orfanato. E depois eu voltei, né? Voltei de novo a encontrar com a minha mãe, depois desses anos fora. Só que eu não fui morar com a minha mãe porque meu padrasto não queria, então eu fui morar com o irmão dele, onde ele tinha um comércio em São Paulo.
Ele tinha recém-chegado da Bahia. Eu fui com ele para poder. Eu morava nesse bar, né? Era como se fosse uma mercearia. Então a gente dormia nos fundos, eu dormia na parte de cima, no meio dos ratos. Rato passava para lá, passava para cá. Eu sentia, né, os ratos passando, e quando dava assim 4h30 para 5 horas da manhã, eu tinha que levantar para receber, né, o pão e o leite que chegava. Então, e ele continuava dormindo e eu fazia todo esse processo de abrir o mercadinho, né, vender o pão, vender o leite. Aí isso foi durante um processo, né, na minha vida, né? Eu como criança, né, já estava trabalhando nessa época. Vou dizer assim, eu fui com outros meus filhos que lá nessa mercearia foi a primeira vez que eu aprendi a cozinhar, né? Eu fiz um arroz papa e fiz salsicha frita. Foi o prato que eu fiz, né? Eu conto até hoje para eles. Foi a primeira comida que eu fiz. E só que tinha todo esse trabalho, né? Eu não tinha mais infância, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que, né? Era só eu e esse irmão do meu padrasto. E eu era praticamente um funcionário mesmo que não ganhava nada, né? Só ganhava comida e um lugar para dormir. E num certo dia, né? Aí meus primos me encontraram, né? Me acharam. E eu fugi desse lugar, né, dessa casa, dessa mercearia. E o filho dele, desse rapaz, foi atrás de mim, tudo foi, mas aí meus primos já eram mais de maior, aí me defenderam e eu não voltei. Aí eu fui para casa de uma tia minha chamada Socorro, né, você já morava lá na Casa Verde, em São Paulo, perto do terminal. E a gente tinha esse processo, né? Não sei se aí tem aqueles ônibus circular, que você pega ele no terminal, ele dá a volta no centro todinho e depois volta para o mesmo lugar. E lá a gente tinha esses ônibus, né? Circular. E um dia, né? E a gente, aí vou mudando um pouco de assunto, aí como minha tia morava em frente a uma feira, então, coisa de criança, a gente sempre ia, né? Para poder pegar fruta, pegar essas coisas na feira, a gente pedia e ganhava. É isso, eu fiquei sabendo agora, já depois, pouco tempo atrás, já de recente, e uma moça que era vizinha da minha tia denunciou a gente, né? Disse que a gente ficava roubando na feira, tudo. Aí, beleza, aí um certo dia eu fui, né? Peguei esse ônibus lá do terminal e fui dar uma volta no centro, né? E era algo como se já tivesse já, sabe, aquela sensação ruim no coração que você começa a sentir, aquele mal-estar, uma sensação estranha, né? E eu olhava assim, de repente, chegava na Praça da Sé, dentro do ônibus, eu olhava o carro da Polícia Civil, assim, eu achava que eles estavam olhando para mim. Né? Eu olhava o carro da Polícia Militar, eu achava que eles estavam olhando para mim, já com base uma sensação estranha, né? E depois dele ter dado essa volta todinha, né? Eu desci do ônibus, tudo, estava subindo na rua, para ir para casa da minha tia, e nesse processo, né? Desceu uma Kombi do fórum, né? Tava descendo uma Kombi, né? E nessa que tava descendo uma Kombi, ela entrou de vez assim, né? Na contramão, parou do meu lado, abriu a porta, me pegou, né? Meu primo ficou lá e me levou. Né? E aí começou outro processo da minha vida, né? E aí me levou para o Fórum de São Paulo, né? E eu passei, né, aquela choradeira de criança, não sabia o que estava acontecendo. Aí na época me ofereceram até o sanduíche do juiz, né? Fizeram todo aquele para amenizar o choro. Aí me levaram para o SOS Criança em São Paulo, né? O SOS Criança, para quem não sabe, ele é um prédio, né? Gigantesco, assim, de uns 5 andares. E você entrava e aquelas portas tipo de banco, né? De rolete. Aí você tinha que subir em degraus e você ficava no último andar numa quadra, onde essa quadra, né? Tinham vários colchonetes, eram muitas crianças, né? De vários tipos que estavam nesse lar, né? SOS Criança, que chama de São Paulo. E ali eu fiquei um processo, né? Até um processo meu caminhar mais para frente um pouco. Ali era como se fosse um lugar de espera, né? Até para saber para onde a gente ia. E dali, né? Depois de um certo tempo, eu fui para o Abrigo Moca em São Paulo, né? Que era na Moca mesmo. Passei um bom tempo ali no Abrigo Moca. E desse período, né? A minha mãe já tinha perdido já notícias minhas, né? Já não tinha mais notícias minhas, já não sabia para onde eu estava. E aí começou meu processo de passando de orfanatos, casas de triagem,
né? Eu fui para Cuiabá, fui para vários lugares assim. De 3 em 3 meses a gente sempre estava circulando, né? Nunca ficava no mesmo lugar. E então fui a Abrigo Moca, aí fui para o Rio de Janeiro, aí morei em Brasília. Sempre estava, de 3 em 3 meses, sempre estava em algum lugar que a gente não sabia onde que era. Depois de muito tempo que eu fui ler meu processo, minha história todinha, no lar que eu passei por último, né? Que aí eu fui ver o processo, como que funcionou o processo da minha saída da casa. E, e nisso, né, ó, Deus, eu sempre vi Deus me guardando em todas as coisas, né? Eu sempre vi Deus, sempre vi a mão de Deus porque eu já ouvia falar, já tinha aceitado a Jesus, né, com praticamente 9 anos de idade. Eu sabia quem era Jesus, né, no aspecto de cuidado. Então, eu sempre soube que Deus ele tinha planos, ele tinha propósitos para a minha vida. E eu nunca deixei isso de lado, mesmo sendo criança, sempre tive isso comigo. Mesmo que na hora das lutas, das tribulações, na hora dos desesperos, né, das tristezas, sobressaltar, né, eu sempre sabia que existia alguém que sempre estava olhando para mim. E esse processo foi, né, uma boa parte da minha vida, né, de orfanato, de instituições, de casas de abrigo, casas de triagem. Falo para os meus filhos que assim, eles brincam muito, tu não teve infância? Eu falei, não, não tive infância. Minha infância, ela se perdeu, uma boa parte, né, da minha, vamos dizer assim, criança para adolescência, né, porque eu fiquei todo nessas casas de triagem. Então, e com isso a gente carrega muitas marcas, né? A gente carrega muitas, vamos dizer assim, muitas cicatrizes, né? Onde eu cheguei a ser molestado pelos meus irmãos, né? Que eram filhos dos meus padrastos, meu padrasto. Então isso assim acaba que machuca, né? No decorrer da nossa caminhada, porque você se pergunta, poxa, mas para que eu nasci? Eu nasci para passar por tudo isso. Eu nasci para sofrer desse jeito. Eu nasci para poder passar por tudo isso, né? E ao mesmo tempo que essas perguntas vêm na nossa mente, né? Vinha na minha mente, eu sabia que Deus tinha algo a mais para mim. Eu sabia desse cuidado que Deus tinha para com a minha vida. Por isso eu nunca desisti. Eu falo que eu poderia ser tudo. Ser um traficante, eu poderia correr para o mundo do crime, eu poderia correr para o mundo das drogas, mas eu tinha algo bem certo na minha vida, né? Eu não queria passar meus filhos passassem por o que eu passei. Eu queria, pelo contrário, como eu não tive uma família, então eu queria ter uma família. Como eu não tive amor, eu queria dar amor. Como eu não tive carinho, eu queria dar carinho. Então, esse processo, né, na minha vida foi muito doloroso, né, muito difícil. Me perdoe se eu chorar, viu? Porque eu sempre vi o cuidado de Deus, né, para com a minha vida. E Deus, ele sempre me guardou. E no último lar que eu passei, né, que foi lá chamado GEAME, que chamava Jesus Ama o Menor, né? Era Interlagos, São Paulo. E aí ele morei muito tempo nesse lar, né? O pastor Cícero era também um lar batista. Lá era praticamente uma família, né? Não era nem um lar. Esse foi o penúltimo lar que eu passei, Interlagos. E, e foi nesse, como ele era associado à Igreja Batista, né? Eles receberam muito missionários, né? Missionários americanos, né? O Batista tem muito essa questão, né, dos missionários americanos, essa influência. E foi aí que encontrei um rapaz, né, que ele entrou em contato lá no lar, né, chamava Lar Rafael, fazia parte de um grupo chamado GEAME, Jesus Ama o Menor, ficava na Praça da Sé, em São Paulo. E aí ele entrou em contato e tinha intenção de adotar, tinha uma família que queria adotar uma criança. Nisso entrou duas crianças, entrou eu, né, e entrou um rapaz que era amigo meu, chamava Washington. Esse Washington, ele foi para uma família de Campinas, São Paulo, né? E eu fiquei de vir para cá, para São Luís do Maranhão. Isso em 94.
Nesse processo, né, de adoção, tudo, né, a gente começa a ficar já, vamos dizer assim, empolgado, né, porque era uma experiência nova, uma experiência diferente, todos estavam ali no lar para ser adotado, né, e é como se você estivesse ali e a pessoa pegasse aquela máquina de pegar brinquedo, naqueles carrinhos, né, e chegasse aquele guindaste e tirasse você assim, e arrumaram tudo para mim ir, né, e a missionária, né, a dona Júlia, ela falava assim para mim, ela falou, antes, o que você quer ser quando crescer? E eu sempre disse, eu quero ser pastor, né, e quero ter uma família. Sempre coloquei. Ela foi escreveu isso, né? Até hoje eu tenho a foto. Ela escreveu isso atrás da foto em 1994. E ela e foi, né? Esse processo foi. Aí eu vim, né, para São Luís do Maranhão. Tinha 14 anos na época. E aqui é uma meus pais aqui, né? Nós somos em 5 adotados. Nós somos, não, na verdade somos 4 e um era a sobrinha do meu pai que ele pegou para criar. As adotadas nós somos em 4. Eu sou da Bahia, tem uma irmã minha que é de São Paulo, tem uma que é de Fortaleza e tem um irmão meu que é de Curitiba. Ela não teve esse casal não teve filhos biológicos, né? Não pôde ter, porque meu pai ele é militar e no quartel ele teve um acidente e ele ficou estéril. Então, eles não puderam ter filhos de sangue, né? Então, eles adotaram, né? Tiveram filhos do coração. E nesse processo, né, tinha aquele processo de adaptação, né, que é de acordo com o que a assistência social determina, né, o prazo de adaptação. E essa minha adaptação, eu fiquei 2 anos aqui, né, em São Luís do Maranhão. E eu tive vamos dizer assim, foi o inimigo mesmo que roubou isso de mim, né? Você é aquela que estava naquela fase de adolescência, não sei o quê, queria, né, se envolver com menininhas, meus pais aqui tinham um colégio, a gente era muito namorador, né, na escola, tudo era muito, bem quente mesmo, né, não vou entrar em detalhes, mas a gente era bem fervoroso. E nesse processo, né, eu comecei a aliciar a minha irmã dentro de casa, né, e nós éramos adotados, nós não éramos irmãos de sangue. Então era como nós éramos estranhos, né? Nós éramos irmãos, mas irmãos assim de. E nesse processo, né, um dia minha irmã mais velha viu e ela contou isso para o meu pai. E nisso foi um rebuliço dentro de casa, né? E como eu estava em processo de adoção, ainda não tinha sido adotado, né, meu pai pegou e me devolveu. Né? Falou, não, tu vai voltar para São Paulo de novo e eu não te quero mais aqui, não te quero, porque isso nunca aconteceu. E foi doloroso, né? Eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos, e eu vi que eu tinha chutado o muro, né? Como se estivesse construindo e derrubei o muro todinho. Isso desabou, né, na minha vida. E eu fui para São Paulo e fui sozinho, né, de avião. Cheguei em São Paulo, né? O pastor Cício me recebeu, tudo. E só que essa casa lá que eu saí de lá, ela tinha fechado. Ela não tinha mais, não existia mais. E nisso ele entrou em contato com outro pastor, né? Que era amigo dele, chamado Pastor Sérgio. Ele, ele estava vamos dizer assim, de mudança para Minas Gerais. E nesse processo de mudança foi quando eu cheguei, né? Conheci o pastor Sérgio, ele era um pastor uruguaio. E nesse processo eu fui morar nessa casa, né? Chamava Abime, em São Paulo. E estava praticamente uma semana, né, para poder vir para Minas Gerais. Nesse processo de mudança, né, de passado uma semana, nós viemos para Minas Gerais, veio eu e mais, acho que tinha 8 crianças na época, nesse lar. Eram crianças que mexiam com droga, com crack, já desde criança, né, mexia com esmalte, cheirava muito esmalte em São Paulo, fazia aviãozinho de crack, crianças de 6,
7 anos. Então, eu fui para Minas Gerais nesse processo, entendeu? De mudança. E foi quando a gente se instalou, né, vamos dizer assim, a gente fala muito na roça, né? Na roça era uma chamada imigração, ficava a 2 quilômetros da cidade, né? E lá a gente começou aquele processo de como se fosse casa de recuperação, né? Ficamos lá, nós éramos 8 crianças praticamente. Aí tinha a monitora e o pastor Sérgio sempre ia para São Paulo e voltava trazendo mantimento, trazendo as coisas, né? Essa parte da provisão. E ali eu aprendi, né? Minha vida ela sempre foi um aprendizado. Eu sempre tive isso como aprendizado. E acho que se isso não houvesse acontecido, né, eu não seria quem eu sou hoje, né? O pai que eu sou hoje, né? O homem que eu sou hoje de Deus, pelas experiências que Deus fez eu passar. E nesse processo, né, eu aprendi a plantar, o processo de plantação, eu aprendi a trabalhar com uma enxada, eu aprendi o processo de você plantar algo e você colher aquilo e você comer, e você trabalhar de tirar um leite, de ter aquela vida numa roça, né, numa fazenda, né, nós aprendemos isso. E foi aí que comecei a ter experiências com Deus, experiências assim, sobrenaturais, aonde pela necessidade, né, a gente precisava trabalhar, a gente precisava capinar, a gente precisava plantar, a gente precisava aguar a horta, a gente precisava fazer os canteiros. Então, porque nós éramos todos crianças, tinha um monitor e a gente precisava sobreviver nesse lugar. Né? O pastor Sérgio ia toda semana em São Paulo, aí o pessoal da Caritas de São Paulo mandava cestas básicas, mandava as coisas, só que a gente não podia ficar só nisso, né? Então, foi quando a gente começou a dobrar os nossos joelhos e começar a orar, né? E começamos a ter as nossas experiências, né, com Deus através da oração. E foi nesse processo de oração que é onde eu vi os milagres de Deus acontecer na nossa vida, onde um dia faltou leite e uma criança orar e nunca mais faltar leite. Da gente querer, de repente, brincar, né, e tinha uma horta com 36 canteiros, né, de 6 por 1, de 1 metro por 6 de comprimento. Eram 36 canteiros, e esses canteiros tem que molhar, né, tem que cuidar. Então tinha todo esse processo. E nesse processo de ter que molhar, muitas vezes a gente colocava Deus à prova, né? A gente dobrava o nosso joelho e falava, poxa Deus, a gente quer brincar, só que a gente tem que molhar a horta. Então, de repente, a gente estava lá no campinho jogando bola e lá na horta estava chovendo, né? Então, foi experiências, né, que eu tive que marcaram a minha vida. Onde em tudo eu via o cuidado de Deus, né? Em tudo a gente via o agir de Deus. Então, era no leite, era na questão do tempo, era na questão de um doce, né? De repente, a gente estava com vontade de comer um doce, e a gente orava e Deus uma vez mandou um caminhão com tanto doce que até os poucos comeram doce, né? Com tanto doce que tinha. E esse foi um processo, né, na minha vida, porque lá a gente não tinha luz, foi praticamente um ano, né, sem luz, sem assistir uma televisão, e, e, e a gente era criança e tinha que trabalhar, porque senão a gente não sobrevivia. Porque a gente estava numa cidade, uma terra diferente, e a gente precisava crescer, né? A gente precisava conhecer as pessoas, tudo, e começamos a ir para a escola, né? A gente andava assim 1 quilômetro de estrada de areia, né? Passava a ponte. Quando chovia, a gente tinha que tirar o sapato, carregar o sapato na mão para atravessar a ponte. A gente ia para a escola, a gente começou a conhecer outras pessoas e as plantas que a gente ia plantando, né? O pastor começou a pegar, começava a levar para a cidade para poder vender, né? Para trazer um sustento para a gente melhor. Mas assim, não foi algo que eu vi como sofrimento, não, entendeu? Mesmo a gente sendo criança, vamos dizer assim que
que ali eu tive infância, né? Porque a gente brincava, a gente trabalhava, a gente estudava, tinha um momento devocional, tinha um momento do lazer, tinha tudo, era tudo programado, né? Tinha um momento de descanso, então a gente dormia cedo porque não tinha luz. Então a gente tinha lampião, e lampião era gás. Então a gente tinha que desligar cedo para a gente poder brincar, para a gente poder dormir. Então foi todo esse processo. Então quando a gente precisava comer carne, a gente ia pegar uma galinha, né? Quando a gente queria comer, a gente ia pescar no lago. Então ele sempre proveu. Uma vez a gente queria comer carne, aí para lá tantas, né? Uma vaca atolou lá não sei aonde, quebrou a pata e tiveram que sacrificar essa vaca. E o cara foi e doou a vaca todinha pro lar, né? A instituição. Então, e ali a gente não tinha geladeira, não tinha energia. Aí voltamos ao processo